Bom dia para você que já começou o seu dia, bom dia para você que está começando agora aqui juntinho comigo. Hoje é segunda-feira, é dia da gente partilhar a hora do café junto, compartilhar de uma palavra, se alimentar um pouquinho daquilo que o Pai tem para nós nesse dia e consagrar a nossa semana a Ele. E hoje eu quero compartilhar de um texto que está lá em 2 Samuel 5, do versículo 17 ao versículo 25. A gente sabe que a palavra ela tem muitas aplicações e ela se renova todos os dias e ela vem de encontro com o coração e a necessidade de cada um. E nesses dias a gente tem falado muito sobre dependência de Deus, sobre dependência. E tem uma palavra que está muito entrelaçada com essa dependência que chama-se submissão. O quanto que eu tenho sido dependente e o quanto que eu tenho sido submissa àquilo que o Senhor tem feito e quer fazer na minha vida. A dependência sempre foi o plano original do Pai. Quando ele estava no Éden com Adão, os momentos em que ele estava com ele na virada do dia, era justamente para que Adão ali, penso eu, pudesse perguntar para ele todas as coisas, tirar suas dúvidas e depender da direção dele para o dia seguinte, para aquilo que ele iria fazer no dia seguinte. E isso era o que gerava um relacionamento de intimidade que até hoje eu e você buscamos para reconquistar com o Pai. E é isso que Ele espera de nós, essa intimidade, essa dependência total dEle e nele. Davi dá um bom exemplo disso para nós nesse texto e eu quero contextualizar de uma forma bem rápida para você. Davi acabava de ser consagrado rei em Israel, ele assumiu o trono e o plano de Deus começava a se cumprir na vida de Davi ali como rei naquele momento, nesse período. Mas assim que os filisteus souberam dessa notícia, que sempre foi o povo inimigo de Deus, sempre foi aquele que tramou contra o povo de Deus, ficou sabendo de que Davi assumira o trono, eles se prepararam e subiram contra Davi. Eles se reuniram num vale chamado Refaim, que foi palco de algumas outras batalhas, e ali eles se prepararam, se armaram e ficaram esperando o confronto com o exército de Davi. Todas as vezes, aqui a gente já tem uma grande lição, todas as vezes em que a gente se levanta ou que a gente entra no lugar que o Senhor tem para nós, o inimigo vem contra as nossas vidas. Todas as vezes em que a gente se posiciona a fazer algo para o reino, o inimigo vem contra as nossas vidas. Mas o grande segredo é não se preocupar com isso, desde que a sua dependência esteja em Deus. E Davi nos ensina isso no versículo 19, quando sabendo desse cenário, ele vai até o pai e diz: Senhor, devo ir contra os filisteus? Davi, ele estava sendo o rei daquela nação. Aquilo que ele dissesse, o exército iria fazer. Ele já era conhecedor da guerra. Davi, ele foi um excelente guerreiro, um exímio guerreiro. Ele poderia já ter uma estratégia em si mesmo para combater aquele povo, porque não era de agora que ele guerreava contra os filisteus. Mas ele não se baseou no seu próprio conhecimento. Ele não se respaldou em suas batalhas já vencidas. A força de Davi estava na dependência em Deus. E ele foi até o Senhor. Devo ir contra eles? E o Senhor autoriza Davi guerrear com aquele exército. E no versículo seguinte ele fala assim: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim como quem rompe águas. O Senhor detonou aquele exército. Porque Davi ouviu o que o Senhor disse. Ele foi dependente. Só que os filisteus não ficaram contentes com isso. Passou um tempo e eles se levantaram novamente contra Davi e eles se reuniram de novo no vale de Refaim. O que eu aprendo com isso? Às vezes Satanás já foi vencido por você numa área. Ele sabe como você reagiu diante daquilo que ele propôs para você. E aí ele fala: eu vou tentar de novo. Só que agora ele já vem com uma outra estratégia contra você. Porque ele já sabe a forma como você vai reagir. Mas você, talvez, já sabendo
como venceu naquela situação, como venceu naquela batalha, talvez você se respalde então no seu conhecimento e falar: eu já venci uma vez, o cenário é o mesmo, Vale de Refaim. O inimigo é o mesmo, os filisteus. Eu já venci, porque o Senhor já me permitiu vencer sobre eles, então eu vou novamente e eu vou vencer novamente. Mas não foi assim que Davi pensou. Mesmo sendo o mesmo cenário, o mesmo inimigo, ainda assim Davi foi pela segunda vez e consultou ao Senhor. Senhor, devo ir novamente contra os filisteus? Só que dessa vez o Senhor não deu a mesma direção para Davi. Talvez porque o Senhor soubesse que o inimigo já estava preparado para a reação dele. Talvez o Senhor saiba que o inimigo já está preparado contra a reação que você vai ter para essa área que você tem lutado. Então, esteja atenta àquilo que ele vai dizer para você. Esteja atenta à nova estratégia que ele vai te dar. E foi assim com Davi. E o Senhor deu uma estratégia totalmente diferente. Não subirás, mas rodeia por detrás dele nas amoreiras. O Senhor mudou o cenário a favor de Davi. E Davi ouviu e tão somente obedeceu. E mais uma vez ele foi vitorioso sobre o povo. Aqui tem um exemplo sobre dependência e sobre submissão. Dependência de recorrer ao Senhor para ver o que ele tinha para dizer, se deveria ou não ir. E a submissão em obedecer exatamente aquilo que o Senhor havia dito, mesmo sabendo que já tinha um histórico de como vencer esse filisteu, de como vencer esse inimigo. Às vezes, a gente até tem sido dependente de Deus. Às vezes eu tenho sido dependente de Deus. Mas quando chega um momento de eu agir conforme aquilo que o Senhor disse, aquilo confronta com a minha alma, que já estava preparada para agir de uma maneira totalmente diferente. Talvez você já se preparou para uma situação, talvez você já arquitetou como fazer em uma situação, você já planejou e levou a situação para o Senhor e o Senhor te permite chegar diante dessa situação, mas o Senhor fala: você não vai fazer conforme você pensou. Você não vai fazer conforme você já fez. Dessa vez, você vai fazer diferente. Você está disposto a se submeter à nova direção do Senhor? Você está disposto a obedecer em submissão plena, 100%? Mesmo que confronte a sua alma, mesmo que confronte o seu interior, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus desejos? Eu entendi que a dependência, ela tem que ser a minha perna direita e a submissão a minha perna esquerda. E elas precisam andar sincronizadas. Não posso depender sem me submeter. E eu não me submeto se eu não dependo. Então, para essa semana, que a dependência seja a sua perna direita e a submissão seja a sua perna esquerda, em todas as áreas da sua vida. E certamente os seus planos serão bem-sucedidos. Eu declaro que essa semana será uma semana de experiências em cima dessas duas palavras, sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque de certo, se estivermos caminhando com essas duas pernas, eu tenho certeza que a plenitude da soberania do Senhor vai alavancar um pouco mais nas nossas vidas. Amém? Fiquem com Deus e que essa seja uma semana debaixo da proteção e a benção do Pai. Um beijo grande.